Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje é chamada do período entre guerras. Aqui quem fala é o professor Márcio Alves, professor de História. O que eu quero trazer para vocês hoje, que vocês compreendam que esse período é um período que surgiu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, os Estados Unidos teve um papel preponderante antes, né, do início desse período. Mesmo sem entrar, né, mesmo antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos exerceram um importante papel no conflito, principalmente por fornecer produtos para a guerra, né, produtos alimentícios, equipamento bélico aos países aliados ou potências da Entente. Tá? Então, no final da guerra, eles também fizeram empréstimos aos países europeus para reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído pela guerra. Então, eles fizeram vários empréstimos e depois começaram a receber esses empréstimos com juros muito altos. Então, começou o enriquecimento dos Estados Unidos. Então, com isso, os Estados Unidos começaram a produzir muita mercadoria e vender muita mercadoria. E aí eles fizeram o chamado consumo em massa. O que foi isso? Durante a Primeira Guerra, a indústria dos Estados Unidos desenvolveu-se rapidamente, começou a gerar muita coisa, né? Gerando oferta de empregos, aumento de salários. Esse cenário econômico favoreceu e proporcionou melhoria na qualidade de vida do povo americano. Então, eles passaram a ter acesso a um consumo de novos produtos, como automóveis, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, aspiradores de pó e aparelhos de rádio. Então, nessa época, adquirir esses bens, né, de consumo duráveis passou a fazer parte do chamado American Way of Life, que no inglês quer dizer o modo de vida americano, o modo de uma vida bem-sucedida. Né? Tinha como principal característica o consumismo. Então, eles trabalharam muito a ideia do consumo, da compra, do ter, para quê? Para que as pessoas pudessem aumentar o consumo e, com certeza, né, mostrar que o americano estava vivendo bem. Bem, com isso, além disso, o país ampliou seu mercado consumidor externo, aumentando a exportação de diversos produtos para a Europa e para a América Latina. Então, quanto mais produzia, mais eles também começaram a vender para outros países, né? Porque as fábricas começaram a produzir, começaram a aumentar a produção, começaram a vender para outros lugares, aí tinha que ter mais empregados, com certeza os salários foram melhorando, né? Então, quer dizer, o país foi crescendo muito. A propaganda teve um papel importante, né, nessa ideia do American Way of Life. Por trás dos anúncios publicitários havia a promessa de que os consumidores estariam comprando mais do que somente um produto. Estariam adquirindo poder, felicidade, conforto, além de status. Também tinha, né, a pessoa comprava um automóvel, andava na rua com aquele automóvel, mostrando um certo status, um certo poder. Né? E, de acordo com o pensamento vigente dos Estados Unidos, nesse período, para obter tudo isso, ou seja, consumir de acordo com esse estilo, bastava trabalhar. Como tinha emprego, todo mundo trabalhava e começaram a ter as coisas. E aí o estímulo ao ato de consumir gerou o que foi chamado posteriormente de sociedade de consumo, que pode ser caracterizada pelo alto consumo massivo de bens e serviços. Okay? Em uma sociedade de consumo, a pessoa muitas vezes é levada a interpretar um desejo de consumo como algo extremamente necessário. Às vezes não é, mas ela acha que é. Dessa maneira, ela consome, satisfazendo seu desejo, mas em seguida surge um novo desejo. E assim por diante, gerando um processo de insaciabilidade. Né? Ela está insaciável. Ok? Então, as pessoas começaram a querer mais e mais e mais e mais. Né? E com isso, né, vai acontecer um fato que marca muito a história dos Estados Unidos, a história do mundo, chamada crise de 1929. A economia dos Estados Unidos começou a mudar. No final da década de 1920, a euforia e o otimismo gerados pelo consumismo provocaram uma superprodução industrial. Começaram a produzir além do que precisavam. E
o que aconteceu? Foram produzidos bens num ritmo muito rápido do que poderiam ser consumidos. E com isso houve grande acúmulo de mercadorias nos depósitos. E aí, claro, esses excedentes, por consequência, levou à diminuição da produção, principalmente a industrial. Com isso, vem o desemprego, claro. Diante disso, muitos trabalhadores ficaram desempregados e passaram a consumir menos. Perde o emprego, perde o salário, consome menos. Enquanto isso, diversos países europeus, como a Alemanha, recuperavam-se economicamente, abastecendo seu mercado interno e diminuindo a compra de itens da indústria estadunidense. Okay? E aí vem uma crise, porque a maioria dessas empresas tinham ações nas bolsas de valores, né? E a bolsa de Nova York, ela começou as empresas começaram a perder valor. No entanto, com a crise gerada pela superprodução industrial, muitas indústrias e bancos e outras empresas declararam falência e fecharam. Com isso, as ações dessas empresas passaram a não ter valor. E aí houve uma quebra da bolsa de valores. Muitas pessoas perderam fortunas. Muitos ricos se suicidaram porque perderam dinheiro. Né? Então a pessoa está acostumada a ter uma vida, né, diferente, uma vida boa, e ela começou a perder dinheiro. Então houve um grande momento de depressão, chamada Grande Depressão. A crise da superprodução, os altos índices de desemprego e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foram fatores que caracterizaram um período da história dos Estados Unidos, chamado a Grande Depressão. Né? Passaram a viver em situação difícil, foram para a rua, né? Perderam casa, estavam pagando, não conseguiam pagar. Né? E aí, em 1933, o presidente eleito Franklin Roosevelt, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um programa para superar a crise econômica, chamada New Deal, ou Novo Acordo. E tinha como base a intenção do Estado, da intervenção do Estado na economia. O que é isso? O Estado passa a fazer intervenção na economia. Os Estados Unidos é um país que sempre teve a sua economia com muita liberdade, né? Sistema liberalismo econômico. Mas aí o Estado começou a colocar dinheiro público, o dinheiro dos impostos, né? Fazer obras públicas, né? Para com isso gerar mais emprego e girar o dinheiro na economia. E isso é uma forma de combater a crise. Foi fixado um salário mínimo, as jornadas de trabalho foram limitadas e houve grande investimento em obras públicas para gerar emprego e salvar empresas. Tá? Então, as obras públicas foram fundamentais para gerar empregos. Começou a melhorar a economia em 1937 e aí começou a reduzir o desemprego. Né? E aí, claro, também nesse momento vai surgir a ascensão de regimes totalitários na Europa. Então, esse período entre guerras, ele marca a crise de 1929, ele marca a chegada de regimes totalitários na Europa. Aí você vai aparecer líderes carismáticos como Mussolini, como Hitler, né, que chegam ao poder na Europa e começam a mudar o pensamento em relação a uma vida mais sociável entre as pessoas. Eles começam a montar regimes totalitários. A Itália, com Mussolini, ela vai ser fascista. Né? O Mussolini, ele, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou uma grave crise econômica. E aí eles começaram a colocar a culpa nessa situação, né, nas dificuldades que as pessoas tinham, nos estrangeiros, colocaram a culpa nas pessoas ricas. Então, nunca era culpa do governo, sempre culpa do outro. Né? E com isso, eles fizeram um movimento na Itália que era o seguinte, que era um combate, né? Um pouco dessa ideia de combater o comunismo, combater, tudo era comunista, tudo era ruim, tudo era complicado. Né? Surgiram organizações conservadoras, nacionalistas, né, que se tornaram alternativa para as ideias contrárias ao que era o comunismo. Em 1919, Benito Mussolini, aproveitando a situação do descontentamento, mobilizou forças e criou uma milícia que atacava violentamente
sindicatos e organizações socialistas ou comunistas, reprimindo qualquer tipo de organização operária. Então, o sistema fascista é isso, não concordou, bate, apanha, prende, mata, né? E aí ele ficou ao poder até um certo tempo, né? E implantando essas ideias fascistas. Vai surgir uma outra figura, que é o sistema conhecido como nazismo, né? O nazismo alemão, surge com Hitler. No ano seguinte à Primeira Guerra Mundial, 1919, ou seja, teve início um governo republicano na Alemanha chamada República de Weimar. Nos primeiros anos dessa república, a Alemanha passava por grave crise econômica. Então, tá a dificuldade. Hitler, ele chega ao poder, ele era um soldado que havia lutado na Primeira Guerra Mundial, ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, né, fundado por Adolf Drexler, e que fazia oposição aos governantes do país. Então, Hitler vai devagar, passo a passo, tomando poder, né? E Hitler ganhou cada vez mais notoriedade dentro do partido, principalmente por causa da sua habilidade oratória. Ele falava muito bem, tornando-se líder do partido em 1921. Então ele chega ao poder, ele fortalece o partido nazista e aí implanta algumas ideias, como, por exemplo, se a Alemanha estava mal, se estava em crise, né, na economia, a culpa era dos judeus, que centralizavam o poder, tinham um certo poder sobre a economia. E aí ele vai lutar para poder exterminar os judeus e tomar a riqueza dos judeus. E aí, claro, né, ele vai estar preparando a Alemanha para ser um império, para dominar toda a Europa. Bem, nesse momento, né, esse período entre guerras, vai surgir outros fatos, como a Guerra Civil Espanhola, né, que também marcou muito a história do período entre guerras. O autoritarismo também ganhou força em outros países europeus, na década de 1930. A Espanha, por exemplo, vivenciava um período de estabilidade política, né? E você vai ter também Portugal, você vai ter outros países também que enfrentam dificuldades e colocam sempre a culpa, né, na liberdade que as pessoas tinham, né, na economia liberal e tal. Eles queriam uma economia mais fechada, mais controlada por um ditador, por um fascista. Esse período entre guerras, ele vai até 1939, quando em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, né? Isso nós vamos ver depois, né, daqui a algum tempo, a história da Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai ver o protagonismo de Hitler nessa guerra e como se deu, né, o fim dessa guerra e quais foram, né, as consequências da guerra para a população mundial. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Cuidem-se.